Olá, hoje estamos aí com o Dr. Francisco Alves de Almeida Neto, no Abratermo em Foco. Ele que é dermatologista do Paraná, de Santo Antônio da Platina, né? Não é isso, Francisco? Isso mesmo. Ele é aluno aí também da especialização em termologia e vai contar um pouquinho da história dele, como é que ele chegou no curso da especialização, o que ele já tem de formação, e depois a gente vai entrar num tema muito importante. Mas antes de falar do tema, que é bastante importante aí para quem trabalha com termografia, me conta um pouquinho aí, Francisco, como é que é a sua trajetória aí na medicina? Bom, eu sou formado em 2007 na Universidade Estadual de Londrina, aí fiz dermatologia. Após a dermatologia, eu cursei uma pós-graduação em tricologia, cabelos e unhas, na verdade, na Universidade de Mogi das Cruzes, em 2017. E foi quando eu conheci a doutora Cláudia de Sá, num simpósio sobre unhas, e é onde eu tive o primeiro contato com a termografia, né? E desde então, aí eu pensei em fazer uma pós-graduação, mas inicialmente pensando de uma maneira muito pequena, e eu não tinha noção exata do tamanho e da aplicabilidade da termografia em toda a área médica, né? Pensando só em unhas e alguma coisa complementar no meu consultório, mas aí me abriu um mundo aí Agora você vê, né? Quanta coisa já está surgindo aí, e está vindo um grupo forte aí da dermatologia, né? Tem o Flávio também, que é da tua turma, né? Sim. O pessoal está se interessando mais aí por temperatura e pele, isso é muito bom, né? Ajuda muito no diagnóstico diferencial de lesões malignas com não malignas, ajuda muito nesse caso que eu te falei, de uma possível, do sofrimento vascular devido a um preenchedor que eu recebi esses dias. Então, é de muita utilidade, realmente é uma técnica excelente para dermatologia, né? E você vai ver aí como vai ficar forte, né? Porque nesse tempo todo dentro da dermatologia sempre se falou em rubor, aumento de temperatura, mas nunca se deu muita atenção em fazer uma imagem, né? Uma imagem dessa pele alterada, e que isso trouxesse uma informação realmente útil para o acompanhamento, para o tratamento, né? E o artigo de hoje, que vai ser apresentado aí, que eu te pedi, ele é sobre esclerodermia localizada, né? Que é uma situação aí da reumatologia, mas que envolve a dermatologia pelo aspecto da importância da pele, né? Eu sei que esse tipo de paciente acaba sendo acompanhado pelo reumato, mas dentro da dermato também é uma situação interessante que não pode passar despercebido, né, para o clínico, né, que está ali no dia a dia, e também para quem faz termografia, não deixar passar uma situação dessa, ainda mais em crianças, né? Como é que é esse artigo aí, Francisco, que você vai apresentar? Tá, primeiramente com relação à esclerodermia, realmente é uma desordem que, como ela ainda não é muito claro se a esclerodermia localizada, ou seja, teoricamente só da pele, se ela pode evoluir para sistematização ou se são duas doenças diferentes. Então, realmente, quem acaba acompanhando é o reumatologista. A importância para o dermatologista é não deixar passar, a gente não pode deixar passar. E esse assunto aqui é legal porque ele foi apresentado na Inglaterra, esse artigo, que é do Allen. O Allen tem bastante artigos nessa linha de dermatologia e reumato, né? Eles são do pessoal da Ashford, na Inglaterra, do Harvey Hospital. E esse artigo é de 87, mas ele traz algumas bases aí da importância dessa doença, né? Depois você vai comentar até um pouquinho, um pouquinho mais atualizado o tratamento, porque naquela época não tinha tanto recurso, né? E hoje já tem muito mais recurso aí. Mas vamos lá, vamos para o artigo aí. Tá. É um case report, né, a respeito chamado esclerodermia localizada, resposta ao tratamento mensurada pela termografia infravermelho. Na verdade, se trata aliás, uma descrição de um caso em que usou-se a termografia para mensurar, juntamente com parâmetros de provas séricas inflamatórias e o parâmetro clínico, para mensurar a resposta ao tratamento. Trata-se de um menino de 5 anos
com múltiplas placas de esclerodermia localizada que começaram a evoluir rapidamente. Em 3 meses se espalharam por todo o hemicorpo direito e também por sobre a mão esquerda, e devido a essa rápida evolução, escolheram a pulsoterapia endovenosa com metilprednisolona, devido ao rápido início de ação, e a termografia para monitorizar a terapêutica, porque até então, mesmo com as provas inflamatórias, a alteração clínica é muito tênue, é difícil de você ver, porque uma vez que na pele formou-se uma atrofia, uma cicatriz de pele, aquela cicatriz é cicatriz, ela vai ficar. Como saber se aquilo está em atividade ou não, né? Mesmo com as provas inflamatórias, que elas são muito inespecíficas, fica difícil. A termografia realmente é de uma utilidade tremenda nesse caso. Porque ela vai documentar a doença na pele, mas que tem uma relação direta com o quadro inflamatório dele, né? E uma criança também com uma lesão de pele inflamatória não é nada agradável aí, né? Ainda mais se tratando de 5 anos de idade, né? Isso. Então, falando um pouquinho sobre a esclerodermia, uma coisa rápida, é uma doença rara em crianças, né? E a clínica varia desde pequenas lesões, praticamente sem qualquer consequência, até lesões chamadas de morféia generalizada, que é um quadro de fibrose dérmica generalizada pelo corpo todo, e também uma outra entidade chamada engolpe de sabre. Essa engolpe de sabre, ela pode, além de ser desfigurante, porque é no rosto, ela pode evoluir para alguns quadros neurológicos. Não se sabe exatamente por quê, mas existe ali relação com quadro de convulsão e etc. É uma doença grave, assim, né? Ela tem vários níveis, né? Uma coisa um pouquinho mais superficial, mas as que eu tenho visto, assim, pelo Brasil, são moderadas, assim, né? Por exemplo, na Inglaterra, que eles têm uma incidência muito maior, é que você vai encontrar situações mais graves, com quadro neurológico, né? Tem muito a questão genética envolvida aí, né? Sim. Então, assim, pode ter consequências desde alterações cosméticas, que são muitas vezes desfigurantes, atrofia de pele, mas também, caso acometa as juntas, as articulações, pode ocorrer contraturas. Essa fibrose pode alterar o tamanho dos membros, né, e ocorrer uma assimetria, pode chegar a ter necessidade de amputação, tanto pelo fato da desfiguração, mas também pelo sofrimento vascular. E junto, depois a gente vai falar isso com relação à termografia, a contratura é uma das complicações articulares, né? Na verdade, existe uma outra também, que é a sinovite, e a tenossinovite e a artrite, que não é devido à alteração da pele, mas sim uma alteração concomitante à alteração da pele que ocorre na esclerodermia, e que a termografia, por ela poder avaliar um padrão de artrite, ela tem um padrão de artrite que é característico, ela consegue diferenciar se aquilo é uma artrite verdadeira ali da articulação ou se realmente é só a esclerodermia agindo por cima ali na pele. E é interessante assim que quer dizer, o interessante não é interessante, mas assim, o que tem que cuidar é com a evolução dela, né? Que ela vai causar deformidade na pessoa, né? Essa retração da pele, vai causar deformidade, além da sinovite e destruição articular também, né? A inflamação articular que vai vir na sequência. Então, quanto mais cedo o tratamento, ou mais cedo for identificado o problema, diagnosticado, melhor vai ser a recuperação aí da terapêutica, né? Isso, o problema maior da esclerodermia é porque é sequela, né? Você está falando de cicatriz, né? Então, é muito importante realmente você ter um dado objetivo, que até então não se tinha, de saber, olha, isso aqui está fora de atividades, que parou. É comum, assim, acontecer de chegar isso para o dermatologista, Francisco? Como é que o pessoal comenta, assim, às vezes em congresso? Não, é relativamente comum, pelo menos na minha prática clínica aqui, é relativamente comum placas localizadas. Eu acho que eu não me deparei com um paciente, acho que com 1 ou 2 pacientes eu me deparei até hoje,
que tivessem mais do que uma placa, né? Agora, a esclerodermia sistêmica, ou esclerose sistêmica, aí a gente só pega eventualmente e de surpresa, porque o paciente não procura por aquilo, porque as manifestações de dedo em salsicha ou mesmo a esclerodactilia, o paciente nem sempre enxerga aquilo como doença, né? E, na verdade, é o quadro mais grave. Mas ele pode chegar no dermato com essa placa, né? A queixa da placa ali, né? Isso, agora chega, de vez em quando chega, assim, mas na maioria das vezes é esclerodermia localizada, né? Exclusiva da pele. E ela é fácil de identificar na prática da dermatologia, ou às vezes gera muita dúvida, assim, por uma outra situação? Como é que é, mais ou menos? Só para o pessoal ter uma ideia. É porque varia, é um espectro, né? Se ela tem uma fibrose muito discreta no início, né? Às vezes é uma placa que parece muito mácula, né? Placa é quando tem relevo, mácula é quando elevado, né? A coloração. Se ela é somente hipercrômica ou hipocrômica, que o início ela é bem tênue, você não consegue ver alteração de textura da pele, ela pode passar despercebida e ser confundido com uma mancha de café com leite ou com um nevo hipocrômico, que é uma lesão congênita. Agora, quando ela está mais... ela comete tecidos mais profundos, acomete uma maior profundidade de subcutâneo ali, aí é bem clássico o diagnóstico, porque você vai ver uma placa de atrofia e daí não tem muito que se diferenciar, né? Não tem muita outra coisa para diferenciar. Agora, essa lesão mais inicial... Há pouco tempo com um paciente, uma criança, na região do ombro, e até não tinha à disposição a termografia ainda, né? Que a gente ficou em dúvida porque a mãe contava que não tinha aquela mancha, parecia realmente só uma mancha hipocrômica. E o tecido, a pele dos ombros, ela é tensa, né? É difícil você diferenciar a cicatriz. Aí eu biopsiei e veio uma cicatriz inicial, era uma esclerodermia. Agora, com a termo, nesse caso que você está contando aí, né, o que seria a diferença? Eu sei responder, mas... A termografia já me ajudaria, porque mostraria ali, provavelmente, se tivesse atividade, e no caso estava, porque é aparecimento recente, mostraria uma área hiperradiante ali, assimétrica, e isso já me faria pensar na esclerodermia, né? Então o grande lance aqui é a termo mostrar uma hiperradiação junto à placa. Se tiver hiperradiante, então a suspeição vai lá em cima, né? Claro, tem que fazer a biópsia, confirmar o diagnóstico e tal, mas se não tiver a inflamação, você já diminui a possibilidade de estar com a doença, né? Ou estar com ela numa fase muito pouco ativa, ou nem ser mesmo, né? Na verdade, o interesse maior é pegar na fase ativa, né? Porque uma vez que você pega uma placa, se ela tiver hiporradiante, ela já vai estar sem atividade, aí vai ficar uma cicatriz ali, né? A gente não quer que ela progrida e tenha sequelas, né? Certo. Tá, só comentando um pouquinho a respeito da metodologia do caso em questão, foi utilizado um equipamento antigo, né? Que tinha à disposição à época, o Thermovision, que é esse aparelho que está aqui do lado. Uma curiosidade é que a sala foi termalizada a 27 graus, né? A gente usa 22, 23 graus, né? E ainda na Inglaterra, foi até uma surpresa, né? Eu acreditava que eles usariam até um parâmetro menor. Termalização em 20 minutos, que é o padrão, né? Foram feitas imagens de corpo todo, e foi feito imediatamente antes do início da pulsoterapia com metilprednisolona, em mais 4 ocasiões, no período aí de 2 meses. Foram gravados... Então, acharam... Aqui é interessante o 27, até para a gente discutir um pouquinho. Eles deixaram uma sala mais aquecida pelo fato de ser uma criança de 5 anos e desnuda, né? Então, ela fez realmente o exame sem roupa mesmo, né? Então, às vezes o pessoal fala, não fazia exame sem roupa, onde já se viu, não sei o quê. Não, isso é clássico, tem na literatura, esse aqui é um exemplo, inclusive, de uma criança,
para avaliação de corpo total. Quando eu falo assim, avaliação de corpo total, tem que tirar mesmo toda a roupa, né? Só que aqui eles usaram 27, que nem você comentou, pela questão do conforto térmico, né? Porque a criança ficou a 20 minutos aqui, então para ela ficou bem confortável, só que o contraste térmico é questionável, né? Apesar que as imagens, depois você vai mostrar ali, ficaram boas, né? Você vê que não comprometeu o exame dela, não. Deu para fazer uma criança ali, né, nessa temperatura. Bom, história do caso. 3 semanas após um quadro de infecção de vias aéreas superiores, o menino de 5 anos apresentou mudança de pigmentação e afinamento da pele sobre a perna direita e mão, e o que fez o cuidador procurar o médico, né? E havia manchas brancas já no pescoço notadas desde 18 meses, só que elas estavam estáveis e não tinha alteração de textura de pele. É o mesmo caso que eu te contei. A alteração ali é imperceptível, a palpação, e o colega não se atentou, nem como eu também não tinha disponível, a fazer uma termografia. Então, muitas vezes, nesse caso, pode passar por outra doença de pele, e isso realmente é muito sério, a gente não pode deixar passar. Nesse teu caso, era criança também? Era um menino de 12 anos, se eu não me engano. 12, né? A gente não pensa, os pais também nem vão ter pensar num negócio desse, né? Não. É difícil. Não passou porque eu resolvi fazer uma biópsia, Marcos, mas passaria. Passaria. Não, passaria, sei lá, um entendimento mais rápido, ou uma clínica assim de pronto atendimento, acaba passando, né? Passaria. E aí evoluiu após esse quadro de infecção de via aéreas superiores por todo o hemicorpo direito e para o ombro esquerdo, e começou a se associar a uma queda do estado geral da criança, que se mostrava letárgica, com irritabilidade. Eles não encontraram associação com alguns meios físicos de radiação ou com alguma exposição a tóxicos. A única coisa ali é que ela tinha sido tratada com penicilina por ocasião da infecção de vias aéreas, mas não tinha outra medicação que pudesse ser relacionada ao quadro. Eu diria que é uma situação difícil, viu? Não é fácil de lembrar disso aí, não. Tem que estar muito atento, né? Sim. Então, na tua área, com o dermato, né? Quem faz reumatologia, vai ser mais fácil, né? Agora, quem trabalha com termologia também tem que estar atento a isso, né? Porque pode pegar uma situação dessa e vai fechar o diagnóstico com a imagem também. E aí? Ela apresentava lesões daí ao exame de esclerodermia no ombro, mão, perna e face direita, em todo o peito e na mão esquerda. E já havia sinovite no joelho e punho direitos, tenossinovite dos flexores de ambas as mãos e contraturas secundárias à sinovite em cotovelo e punho direitos e nos dígitos de ambas as mãos. Nossa, tá bem avançado. Isso aqui é o seguinte, a capilaroscopia periungueal, que é um exame de aumento, ela olha visando diferenciar se a esclerodermia ela é sistêmica ou ela é localizada. Localizada quer dizer só na pele, sistêmica é que acomete também órgãos internos, e essa realmente que existe um risco maior. Então, e ele é um exame bem sensível. Então, isso aqui quer dizer que realmente era uma esclerodermia localizada, apesar do comprometimento das sinóvias, né? Isso porque na capiloscopia mostrou o quê? Mostrou um padrão normal. Normal. E se fosse alterado na capiloscopia, tem que pensar no sistêmico, né? Tem que pensar no sistêmico. E o sistêmico vem acompanhado do Renault, né? Também, né? Isso. As alterações mais precoces da esclerodermia sistêmica são o fenômeno de Raynaud, os dedos em salsicha, que são os edemas dos dedos, dos dígitos, né, dos dedos das mãos. E quando chega nesse ponto é porque, obviamente, já existe uma alteração
vascular, né? Microvascular, na verdade, é o que a capilaroscopia mostra, mas mais para frente tem uma imagem, vou explicar melhor. Tá bom. Tá? Então, uma classificação sumária da esclerodermia, então, localizada, que acomete a pele, a sistêmica, que acomete a pele, órgãos internos e vasos. Aí, difusa e limitada, acho que não tem muito interesse, certo? E aqui é o que eu te falei, os sinais precoces da esclerodermia sistêmica são o fenômeno de Raynaud, o edema da pele das mãos e dígitos, que é os dedos em salsicha, né? Uhum. E a disfagia e o refluxo, que eu até tinha esquecido, e uma dica aí, para todo mundo que lida com pacientes reumáticos, paciente com sintomas vagos, musculares, adinamia, fadiga, inapetência, depressão, aquele paciente que você não enxerga direito o que ele tem, pode procurar que uma das causas importantes é algum tipo de reumatismo. Dentre eles, a esclerodermia. Isso é descrito até em livros de fibromialgia. Aqui eu vou chamar a atenção para a fibromialgia, né? Aquela coisa de a gente achar que fadiga é fibro, tudo é fibro, e às vezes pode ser uma esclerodermia, né? Até sistêmica, de uma fase inicial ou não tão intensa, se iniciando no quadro aí, né? Seja um paciente mais jovem, seja um paciente de meia idade, né? Até porque as doenças reumatológicas, elas são, alguns autores entendem elas como um espectro, né, de doenças que elas ficam variando de um polo a outro, às vezes se interpõem, né? Então tem que tomar cuidado com isso, realmente. Muito cuidado, com certeza. Por isso que é importante a termografia médica ser feita por médicos, quando se fala em diagnóstico, né? Então, falou em diagnóstico de doença, situação mais complexas, né? Não é simplesmente chegar com uma câmera lá, achar que é uma fibromialgia, por exemplo, e passar batido uma esclerodermia sistêmica, por exemplo. Tem um risco muito grande aí de retardar um diagnóstico desse, atrasar o diagnóstico e atrasar o tratamento, né? Então tem que ter muito cuidado aí e coerência, né? Porque o exame, ele não é feito, não é um aparelho que vai dar um diagnóstico, e sim um profissional, a experiência do profissional que está lidando ali com o paciente, né? Então é muito importante ter uma base de conhecimento e ter a responsabilidade de fazer a avaliação de forma correta, né? Você não começa a ver uma imagem, vai começar a inventar coisa, vai vir a imaginação e vai deixar de fazer o diagnóstico como tem que ser feito, né? E aí? Aqui, ó, algumas imagens captadas da internet mesmo, para ilustrar só do que se trata, né? O golpe de sabre, essa esclerodermia. Pode passar o mouse em cima, acho que o mouse em cima vai aparecer bem ali. O golpe de sabre é uma esclerodermia de forma linear, né, que acomete a face. A síndrome de Parry-Romberg é uma esclerodermia hemifacial profunda, né, então ela acaba sendo mais grave do que o golpe de sabre, e ela, pode notar aqui do lado, comparando um lado com o outro dessa moça, que, por curiosidade, acho que ela foi Miss Bumbum ou alguma coisa assim, então foi notícia na internet. Você pode ver que começa a ter uma atrofia importante e profunda. Essa Parry-Romberg muitas vezes está associada a sintomas neurológicos, oculares e neurológicos. Aí uma deformidade, né? Isso aí só com cirurgia plástica para resolver. E olha lá, né? Não tem o que fazer. Tem que tentar frear a doença, porque não tem. Porque a doença você não vai operar também em cima de um quadro inflamatório, né? As placas localizadas, só ilustrando um pouquinho, que se a gente não se deparar com atrofia, fica muito difícil de fazer um diagnóstico isso aqui, olha só. Desarmado. Você falou, mancha de café com leite, né? Então, um diagnóstico desarmado disso aqui, às vezes, é desafiador. Aqui a capilaroscopia, só para ilustrar um pouquinho, essa daqui de cima é uma capilaroscopia normal. Você pode ver que não existe interrupção, os vasos estão bem distribuídos, né? Não tem ectasias. Agora aqui você pode ver uma imagem totalmente degenerada, né? Fibrose aqui diminuindo, aliás, interferindo na distribuição homogênea dos vasos,
algumas ectasias. Esse padrão aqui é bem sensível e bem específico de esclerodermia sistêmica. Uhum. Aqui ilustrando novamente, isso aqui é uma imagem retirada dos anais da Sociedade Brasileira de Dermatologia, até de um quadro infantil, deformidade em V do quirodáctilo esquerdo e uma placa esclerótica em perna esquerda. Isso aqui eu coloquei para ilustrar aquilo que eu tinha falado, que a gente às vezes se depara com uma deformidade no dedo e não sabe se aquilo é devido à esclerodermia sobre a pele aqui, né, a placa de pele esclerodérmica em cima, ou se isso é sequela da sinovite devido da sinovite da esclerodermia. E muda totalmente porque a pele aqui é muito mais fácil se você conseguir com o medicamento atrofiar essa pele aqui e diminuir a fibrose, você consegue melhorar, né? E se você não, se o acometimento for intraarticular, aí é mais difícil. E aí isso a termografia consegue diferenciar para a gente, né? Devido ao padrão característico da articulação, né? Até na questão da pele, o fato da pele ser mais escura, isso dificulta o diagnóstico na fase inicial? Pois é aquele caso, é o mesmo caso que eu te falei anteriormente. Se tiver atrofia de pele visível, a gente consegue, cicatriz de pele visível, a gente consegue fazer o diagnóstico com um grau de certeza. Agora, se for uma coisa muito tênue, a fibrose for numa área superficial, porque a esclerodermia, ela pode acometer derme, hipoderme toda, derme, hipoderme, músculo. Então, quanto maior a espessura do acometimento, mais grave mas mais fácil de diagnosticar, né? Se ela pegar uma esclerodermia, se for pego uma esclerodermia com uma fibrose muito discreta, é muito difícil diagnosticar. Ser desarmado, sem biópsia ou sem agora a termografia, é muito difícil. Eu só estou lembrando uma coisa que é importante a gente falar, que a esclerodermia também é chamada de morféia, né? Que é quando ela é esse padrão da esclerodermia localizada, que é o nome que se dá aí também é muito escrito nos artigos, né? Morféia. Em Portugal, os artigos de Portugal mencionam mais morféia. Aqui no Brasil mais esclerodermia localizada ou cutânea, né? Uhum. Localizada, e esclerodermia sistêmica ou esclerose sistêmica. A classificação é confusa, viu? Realmente. Já vi, confusa, né? Tem morféia generalizada. É meio linear, igual que sabre. É muita variação, né? Basicamente, a classificação mais fácil de entender, né, que é mais didática, esclerodermia localizada é na pele, esclerodermia sistêmica é profunda, né? Já o nome já fala, é sistêmica. E dentro da esclerodermia localizada, aí tem as formas generalizadas, que é o grau de acometimento, a quantidade de placas, etc. Entendeu? Mas não faz diferença. A diferença aqui é sistêmica ou não é sistêmica, né? Que acho que é o mais importante. E uma outra coisa que eu estava lembrando agora, quando tem a esclerodermia em golpe de sabre, ela pode ser imprevisível. Então tem gente que já teve isso numa fase mais nova na vida, e ela pode voltar de novo. Ela pode se tornar ativa após anos, assim. Então é uma coisa que é interessante pelo ponto de vista termográfico de monitorar também, né? Se está voltando à atividade ou não. Tem algumas formas. A forma de placas localizadas únicas, ela tem um prognóstico melhor, né? A evolução é melhor. Agora, realmente, se eu não me engano, a síndrome de Parry-Romberg também, são duas com evolução difícil, mesmo com tratamento. Entendeu? Uhum. Aqui ilustrando as 3 fases do Raynaud, né? O fenômeno de Raynaud, que começa geralmente precipitado pelo frio, né? O contato com o frio desencadeia uma vasoconstrição na pele, inicialmente uma palidez, depois uma cianose, depois um eritema reflexo.
Em quanto tempo? Em torno de 15 minutos. Existem sintomas associados muitas vezes, que é a parestesia, a dor é muito difícil ter dor junto, né? E o fenômeno de Raynaud é uma manifestação que pode ser primária, né? Ela não é diagnóstica de esclerodermia, ela é uma manifestação que pode ser primária e secundária, não só a esclerodermia, agora decorrente de muitas outras doenças dermatológicas também. E a termografia aqui ajuda muito, né? Se eu não me engano, acho que é 10% dos pacientes vão desenvolver esclerodermia em 10 anos, quando tem o fenômeno de Raynaud. Parece que é isso. Pessoas com fenômeno de Raynaud, 10% deles acabam evoluindo para esclerodermia. Mas estatística de livro, né? Eu não conheço esse dado. Voltando ao artigo. Investigação laboratorial demonstrou VHS aumentado, FAM1 para 1280, anemia microcítica. Na verdade, aqui tá só falando que pesquisaram e não viram sinal nenhum de esclerodermia sistêmica. Parecia um quadro realmente de esclerodermia localizada. Aí vamos para os achados termográficos, que é o que nos interessa, né? Primeiramente, lembrando da metodologia, foi feita a imagem imediatamente antes, né, a primeira imagem, do pulso com metilprednisolona, que encontrou, eu vou mostrar para frente as imagens, uma simetria marcada do padrão termográfico entre os hemicorpos, né, lembrando que esse quadro desse menino acometia, sobretudo, o hemicorpo direito, e vai ser bem claro isso na termografia. E após a pulsoterapia, concomitante, isso é interessante de ressaltar, concomitante à melhora do padrão da pele e também da irritabilidade, né, do quadro geral dele e da sinovite, ocorreu uma melhora visível no padrão termográfico, melhorando de uma maneira importante a assimetria. Por que eu achei interessante isso? Porque, voltando naqueles casos em que a atrofia discreta, que é muito difícil você achar, você conseguir ver clinicamente uma melhora na palpação, no exame físico, pode ser notado que a termografia acompanhou a melhora, ou seja, a gente pode, através da melhora do padrão termográfico, conforme mostrou mesmo o artigo, concluir que realmente está melhorando o quadro clínico, porque correspondeu à melhora do quadro clínico neste referido artigo aqui. Não sei se ficou claro, mas eu achei... Não, sim, entendi. Não, muito interessante. Vamos ver, eu estou curioso para ver as imagens agora. Tá, 18 meses, só citando aqui, 18 meses após o início do tratamento, ainda persistiam algumas lesões dermatológicas, que ressaltando isso que eu estou te falando, menos atróficas e menos sensíveis, mas ainda persistia. Só que a termografia manteve-se com essa discreta assimetria, ou seja, sabia-se que a doença estava fora de atividade, não pelo padrão clínico, mas sim pelo padrão termográfico. Aqui as imagens, são duas imagens simples que tem no artigo somente, mas é bem ilustrativo, né? Hemicorpo direito, toda essa área hiperradiante no pescoço, que é onde inicialmente ele referia aquelas máculas hipocrômicas estáveis, né? Uhum. Aqui no tórax, onde ele referia que toda essa região estava cometida, membro inferior direito, punho direito, ombro direito, joelho direito, onde tinha sinovite. E você vê um aumento de volume, né, do joelho direito. Ele está aumentado de volume ali, o contorno dele, dá para perceber isso, né? E a postura da criança aqui, não sei se ela está uma postura antálgica ou se foi da foto mesmo, né, por fato de ser criança, mas está bem assimétrico o corpo dela do lado direito, né, o tronco dela, a face, que o branco é a intensidade máxima ali da imagem, né? E depois vem essa área em laranja, vermelho, e as áreas mais frias estão em azul, né? Marcos, eu não descrevi aqui porque não achei relevante, mas
Depois, no acompanhamento, acho que vai ter a ser mencionado ali. Ela tinha, depois, como sequela, ao final dos 18 meses, somente uma discreta limitação do movimento no quadril direito. Acho que é a explicação aqui existia um acometimento do quadril direito, e a explicação dessa postura antálgica, eu acredito. Uhum. E do lado é após a pulsoterapia, né? Isso, pós o pulsoterapia. Você lembra quanto tempo depois? Você lembra se foi uma semana ou foi quanto? Não, ele não descreve no artigo, ele só fala que a última termografia que ele fez, aliás, a última não, uma das termografias ele fala que foi 2 meses depois do início da metilprednisolona, mas ele não descreve aqui a data de qual delas aqui. 2 meses, então. Agora você vê pela perna como ficou simétrico ali, né? Então ela tem a mesma distribuição térmica, a perna direita e esquerda. Ela começa mais quente, vai esfriando, o joelho está bem frio já, que é o preto ali. Totalmente diferente da primeira imagem, né, que estava simétrico. Então ficou simétrica, o braço parece um pouquinho mais simétrico, o punho, né? E na parte posterior você também vê que a perna posterior direita já está igual à esquerda. E aquela placa do lado direito, aquela placa hiperradiante do pescoço direito, sumiu, né? Nossa, ela evoluiu muito bem, né? Bem, praticamente está normal essa imagem após o tratamento. É muito claro, né, o acompanhamento termográfico. E interessante, né, de fazer a imagem do corpo inteiro, né, você faz a avaliação clínica, não percebe tanto detalhe como fazer com a termografia, que traz uma sensibilidade altíssima e uma informação rápida, sem radiação, sem contato, sem contraste nenhum, do corpo inteiro de uma criança de 5 anos, né? Então ela faz confortavelmente esse exame e o médico pode ter uma noção melhor da evolução do quadro clínico dela, né? Se está melhorando ou não. É um dado objetivo, né? A gente não acompanha, como dermatologista, a gente não acompanha quadros extensos, pelo menos eu nunca peguei um quadro extenso de esclerodermia, mas o acompanhamento é muito subjetivo. Olha, eu acho que está melhorando, a mãe fala, acho que está melhorando, a gente compara uma foto, palpa. A termografia é um dado objetivo, né? Tá aqui. E é engraçado que o termo, né? O termo, assim, ela é uma esclerodermia localizada, mas ela pegou praticamente o hemicorpo inteiro dessa criança, né? Sim. Mas ela é como localizada, né? É localizado pelo fato de estar só na pele, mas... Não, às vezes confunde um pouco. Você não conhece, né? Ele acha que vai ser só uma parte do corpo, e na verdade vai encontrar muito. Eu vejo muito na termo também, nesses casos, que às vezes não tem a lesão cutânea. Inclusive a gente já teve alguns casos, né, até a doutora Cláudia acompanhou tudo, que não aparecia a lesão cutânea ainda, mesmo com a termografia, com aquele padrão em faixa, assim, que é a lesão em sabre. Então, a térmica é muito sensível. Então, antes de ter alteração da pele, você já tem alteração térmica. A inflamação, ela precede a alteração cutânea. Acho que no artigo eles nem chegaram a comentar sobre isso. Mas a gente já percebe isso hoje em dia na prática clínica. Não, pois não comentaram porque o foco do artigo era mais o acompanhamento mesmo, né, desse quadro. Mas eu digo assim, a gente pega as crianças assim, faz a imagem termográfica, que ela bate, coincide com a lesão, mas tem outras imagens parecidas que não coincidem com lesão ainda. Que precede. Que precede a lesão, né? Que precede a lesão visível, né? A lesão visível. Ela está lá, só que não é visível. É o mesmo caso fugindo um pouco do assunto, é o mesmo caso da mama, né? Sim. Precede antes. Discussão, Então, a discussão a respeito. Ela é a esclerodermia localizada. A discussão na verdade, isso aqui é a conclusão do artigo, né? Varia de gravidade dentro do espectro, considerando a extensão e profundidade de acometimento. Os recursos terapêuticos, isso aqui é a época, né? Eram os corticoides, antimaláricos, fenitoína e depenicilamina. Na verdade, isso não mudou muito. O corticoide ainda é de escolha
mas a resposta não é tão boa, essa é a verdade. Principalmente na esclerodermia sistêmica, tem alguns autores que falam que o corticóide não tem efeito nenhum, na verdade. Se tiver que responder, vai responder. Se tiver que a doença entrar em remissão, vai entrar em remissão. Se não tiver que entrar em remissão, não vai entrar em remissão, né? As placas de esclerodermia em estágios iniciais têm fluxo sanguíneo aumentado e dessa forma altera o calor na pele, dessa forma alterando o padrão de temperatura da pele. Isso aqui, na verdade, é a explicação do porquê a termografia é tão útil na esclerodermia, né? Porque ela pega no quadro inicial, precoce, ou no quadro em atividade, que é o caso justamente das lesões inflamatórias, né? Que é a patogênese da esclerodermia, de qualquer forma, é uma inflamação na pele, né? Sim. E também a termografia, ela é útil também, não só nesse acompanhamento, mas sim também para monitorar o aparecimento do fenômeno de Raynaud, como o Marcos mesmo mencionou. Ele está associado na grande maioria das vezes, associado à esclerodermia sistêmica, né? Esse aumento do fluxo, eles estudam até hoje, era com o Doppler de superfície. Tem um Doppler que é pouco conhecido assim no meio, laser Doppler fluximetria. Então ele faz uma imagem que é muito parecida com a imagem termográfica, só que é do fluxo do sangue. Só que ele não consegue fazer o corpo inteiro, uma sensibilidade um pouquinho menor que a termografia. A termografia é muito, muito melhor hoje, muito mais acurado e mais fácil de trabalhar e até mais acessível do que o laser Doppler fluximetria. Só para ser... só de curiosidade aqui também, né? E também tem a vantagem da térmica de avaliar as mãos, né? Inclusive tem o Cold Stress Test para o Raynaud, que você pode... As mãos são frias, né? Agora, será que a mão é só fria ou ela realmente tem a doença? Aí, para saber se a pessoa tem a doença, ela deve mergulhar a mão em água fria, a 18 graus, é um padrão, enluvada, ela usa uma luva, pode ser uma luva cirúrgica, mergulha por 1 minuto e tira a luva e filma. Na hora que filma, o normal é a mão aquecer, esquentar, ela faz uma hiperemia reativa. Se ela não aquecer ou até resfriar, aí você tem um teste positivo para o Raynaud, para o fenômeno de Raynaud, né? Se esse fenômeno de Raynaud estiver relacionado à doença, à esclerodermia, a gente chama de doença de Raynaud daí, né? Sim. Se ela for primária, né? A artralgia é comum em esclerodermia localizada, mas a artrite ou sinovite franca é bem menos comum que na esclerodermia sistêmica. Na verdade, a importância disso aqui é que, conforme já mencionei, ela é útil também, a termografia, para acompanhar a artralgia, pois ela apresenta um padrão diferente do padrão termográfico da lesão de esclerodermia cutânea. E é útil porque tanto o prognóstico quanto a resposta terapêutica articular é diferente da resposta da pele. Isso eu ia falar assim, dentro da reumatologia, é super importante o uso da termografia, porque é um dos sinais cardinais, né, da inflamação, que é o calor, né? Tem o rubor, que é a hiperemia, o edema, a perda de função. E como é que avalia a temperatura? Só colocando a mão lá? É muito difícil você ter uma noção dessa, quantificar isso evolutivamente. Então a termografia, ela é muito importante aí para o especialista em reumatologia, pela questão de avaliação do processo inflamatório, né? Seja ele na pele superficial, seja ele articular, ou seja os fenômenos vasculares que acompanham como o fenômeno de Raynaud. Então tem um espectro muito grande de uso aí para o especialista em reumatologia. É um instrumento que tem que ser usado e faz uma diferença clínica enorme. É claro que é documentação, né? Como é que ele documenta a placa? Tira uma foto, mas documenta a inflamação? Não dá. Como é que documenta a artrite? Faz um raio-x e tal, mas a atividade inflamatória em si, né, mais uma criança, é muito mais fácil fazer com termografia. E num exame que pega ainda a parte vascular como o Raynaud, não existe, né? Então
é muita vantagem por um método só de imagem, né? E o método acessível no consultório, né? Claro, tem imprescindível que uma clínica reumatológica tenha esse tipo de avaliação, assim como na dermatologia também, para quando tiver situações de placas, né, hiperradiantes, a primeira coisa é se pensar na esclerodermia, né? Então, tanto que o artigo até cita o uso na artrite reumatoide juvenil para acompanhar a progressão do envolvimento articular. A verdade é que é um meio mais direto, né? Porque tirando a termografia, ou seja, não lançando mão da termografia, teria que se olhar com a clínica e os exames séricos. O exame prova inflamatória sérica é muito inespecífica, né? É a questão da velocidade, né? Vai demorar mais, vai ter que evoluir um pouquinho mais, dar uma insegurança para o paciente. Será que esse médico sabe o que ele está falando? Ele realmente está. Né? Porque na hora que você mostra a imagem para o paciente, ele vai entender melhor o tratamento, né? No caso ali foi feito pulsoterapia numa criança de 5 anos. Pô, é uma coisa altamente agressiva, né? Não é assim chegar lá e fazer. Hoje tem outros tratamentos, até você pode comentar depois, mas são tratamentos às vezes caros, difíceis, né? Ou que tem um certo risco para a pessoa. Então tem que ter uma segurança no diagnóstico. E quanto mais cedo passar essa segurança, vai ser melhor para o paciente, vai dar uma aderência melhor e o resultado tem que ser melhor, porque o tratamento sendo iniciado precocemente, a resposta vai ser melhor e não vai ter sequelas, né? Então tem muitas vantagens de usar a termografia na clínica, nessas situações reumatológicas, dermatológicas inflamatórias, né? Por fim, o artigo conclui que a pulsoterapia, no caso com metilprednisolona, se mostrou rápida no início da ação. A depenicilamina, eu não mencionei, mas depois o paciente diminuiu o corticoide, já agora no caso de uso oral, passou a ser usado esse corticoide em dias alternados e introduziu-se a penicilamina. E com 18 meses a termografia mostrou que mesmo com essa redução de dose ainda estava sem atividade a doença. Então ele conclui que a pulsoterapia é eficaz e rápida, a depenicilamina também tem sido reportada como eficaz, e a termografia revelou-se útil para monitorizar essas respostas, é o que a gente já tinha exposto, né? Sim, sim. O que você vai colocar ali? Aqui as situações tuas, né? Você vai falar do tratamento um pouquinho ou não? Eu acho que não sei se tem. Não, eu sabia colocar assim, ó, que hoje não existe uma cura assim, né, para a esclerodermia, né? Tem alguns medicamentos orais, tópicos, que a gente não precisa citar aqui, mas alguns tratamentos também com radiação ultravioleta, fototerapia, que eles vão alterar a progressão da doença. Também, porque a esclerodermia, geralmente, ela tem um alto limitado. Ela pode ter uma melhora espontânea dentro de 3, 5 anos, e também você pode esquecer da fisioterapia, que ela é importante para preservar a mobilidade das articulações, né, depois que diminui o processo inflamatório. Então, dependendo da intensidade, é interessante pensar na fisioterapia. E também aqueles pacientes com envolvimento extenso da face, existe sim cirurgia plástica reparadora, com bons resultados, etc. Mas aí com a doença já bem controlada, lá numa fase já mais adulta, né? O problema da cirurgia porque a síndrome de Parry-Romberg, ela não é muito fácil de se estabilizar, né? É um desafio, né? Então, para quem faz cirurgia plástica de raiz, que eu digo assim, que é aquela que não é só da estética do bonitinho, mas relacionada às doenças, é um desafio e tem profissionais aí que fazem muito bem isso, né? Mas cada caso é um caso. Eu só estou comentando da importância, né, de uma coisa diagnóstica, que você pode começar com a termografia e vai terminar lá com uma medicação mais avançada, com uma fisioterapia, até inclusive com uma cirurgia plástica, né? O tratamento basicamente é corticoides, antimaláricos, a depenicilamina, há relatos aí com imunobiológicos e também até no caso aí da esclerose múltipla, que também, segundo, seria um espectro também dessas escleroses, com vitamina D em altíssimas doses, né? Se eu não me engano, acho que é 200 mil unidades por dia. Mas não foge muito do que já tinha na época, não, viu?
Mais alguma coisa? Só as considerações, mas já foram mencionadas, que é importantíssimo diferenciar a doença sistêmica da localizada, ainda que a localizada seja estigmatizante, o risco maior mesmo é da sistêmica, e a sistêmica que realmente é difícil de responder às terapêuticas. E uma das chaves para isso é o fenômeno de Raynaud, e aí a importância da termografia, porque não é só no acompanhamento da esclerodermia, mas sim no diagnóstico precoce da esclerodermia sistêmica. 90% dos pacientes com esclerose sistêmica tem o fenômeno de Raynaud. E ele é o primeiro sinal da doença, é o achado mais precoce da doença. Então, o fato de ter Raynaud é mais sensível pode ser uma esclerose sistêmica dentro de 10 anos. Ele é mais sensível do que os anticorpos, né? Que os anticorpos antes SCL70 e... Só para finalizar, então, uma coisa que eu fazendo a pesquisa a respeito do artigo, há um desconhecimento geral do papel da termografia na esclerodermia, no fenômeno de Raynaud. Na verdade, pouca gente conhece a termografia, né? Os artigos que eu olhei, nenhum citou, olha, o diagnóstico, os recursos que nós temos falam raio-x, avaliação da motilidade gástrica, anticorpos, nenhum artigo sequer citou a termografia. Então assim, isso está mudando agora com a nova geração. Então o pessoal antigamente não tinha acesso a esse tipo de diagnóstico, então ficava mais difícil colocar num livro, etc., uma coisa que era feita apenas em grandes centros. Então esse centro do Allen, na Inglaterra, é um centro de referência para a esclerodermia. E a Inglaterra em si é um centro tem muitos centros de referência em reumatologia lá, por causa dessas doenças serem muito prevalentes na população. Inclusive tem cidades, a cidade de Bath, na Inglaterra, praticamente um centro de tratamento de doenças reumáticas. Lá tem os banhos, não sei o quê, e tem toda a parte clínica, parte de pesquisa, etc. Então eles são muito fortes nesse sentido. Só que isso não é uma realidade no mundo inteiro, porque a própria reumatologia sempre usou métodos muito mais populares, mais baratos, mais simples para avaliar seus pacientes. Então a termografia constitui um método mais avançado de imagem. E hoje está se mudando, é muito mais acessível, etc. Então há uma tendência agora de sair mais artigos à medida que o método for entendido, e ter profissionais como você que está terminando a especialização com a gente, outros colegas da reumatologia que já fizeram também, à medida que eles forem publicando, estudando e colocando isso nos novos capítulos de livro, nos novos artigos, mostrando a importância do método. Então há uma tendência a mudar. Isso vai alguns anos ainda, viu? Mas com certeza, Francisco, você está aí já há alguns anos à luz à frente de muita gente aí. Finalizando então, a termografia permite na esclerodermia o que não se tinha, que é um dado objetivo auxiliar as provas inflamatórias, sabidamente inespecíficas para monitorar a doença. Ou seja, a gente consegue ver realmente de uma maneira mais clara e específica o acompanhamento da esclerodermia. E hoje, praticamente em todas as capitais no Brasil, tem um centro de termografia que pode ajudar nesse diagnóstico. Qualquer reumatologista, dermatologista que necessitar, ele vai ter lá alguém que já se formou pela USP, como você está se formando agora, ou membro da Associação Brasileira de Termologia. Então, existem pessoas qualificadas para ajudar os especialistas nesse tipo de diagnóstico. Então, a nossa realidade aqui está muito boa aí, em relação a muitos outros centros no mundo aí de reumatologia. Esse é um caso que eu te mandei, é uma criança também de 5 anos. Me lembrei muito desse artigo que eu te mandei, olha só. Parecida, né? É lado direito do corpo. Olha o pescoço dela ali, hiperradiante, onde ela tinha a placa. Aí tem o tórax do lado direito, o quadril um pouquinho e depois um pouquinho da perna, menos assim. Ela não chega a ter aquela artrite dos joelhos, mas a mão um pouquinho mais quente, né? Pode ser que tenha nas mãos, mas se veja, é um quadro muito parecido com aquele do artigo, né? Só as imagens que melhoraram um pouquinho, né? Só
Mas assim, a interpretação é a mesma, né? A importância, a qualidade do artigo, mesmo sendo antigo, ele serve, tá, até hoje, então são coisas clássicas que não vão mudar. Mas é a importância, assim, de cuidado de não passar batido. Essa aí é uma paciente, um caso muito interessante, se eu não me engano, é uma paciente de Portugal, lá do colega Dr. Cláudio, que ele inclusive faz a parte de cirurgia plástica. Ele teve uma alteração, uma paciente que fez mamoplastia, não era dele, ela veio para avaliar a mamoplastia, e principalmente porque estava aparecendo essas manchas em sabre no abdômen do lado esquerdo, né? E aí abre-se uma discussão do tipo de prótese, que elas podem alterar a imunidade e levar a alguns tipos de doenças, né? No caso, assim, isso é uma discussão, né, que não fecha, não dá para concluir, mas levanta um questionamento. E ela fechou o diagnóstico de esclerodermia localizada, e essa imagem à esquerda ali, onde tem as flechinhas, do lado esquerdo do abdômen, que está mais hiperradiante, tá? Pegando um pouquinho da mama também. Então foi uma paciente com esclerodermia que fez uma cirurgia plástica de mama. Não tem uma coisa a ver com a outra, coincidiu, mas a alteração ela apareceu depois da cirurgia. Isso que chamou um pouco a atenção nesse caso aí. Na verdade não se sabe se é coincidência, né? Porque estão começando realmente a ver esses implantes como talvez gatilhos do sistema, aliás, da autoimunidade, né? Até com isso é uma discussão até hoje, né? Mencionando isso. Então a gente tem um caso aí documentado disso aí, né? E eu acho que tem mais um casinho, não tem? Aqui é o Renault. E no final o Renault. Olha só o Renault. Ele aparece a imagem amputada da ponta dos dedos. Então parece que o dedo está amputado, né? Mas na verdade ele está muito frio, diminuição da circulação. Esse é um caso de esclerose sistêmica, né? E vê que a temperatura do dedo ela é mais fria do que a cadeira, é mais fria do que o ambiente. Então ela chama muita atenção. Se a gente colocar, isso aqui nem foi feito o teste do resfriamento ainda, e talvez nem precise, tão evidente que está alteração na mão, né? E o Renault, às vezes, ele pode comprometer alguns dedos, nem sempre são todos os dedos. Às vezes pode ter um dedo mais do que o outro, só que para falar em fenômeno de Renault, tem que ter alteração de cor, tem que ter essa mudança de cor, porque senão a gente considera só como mãos frias, né? Mas se o teste for positivo, isso é, não tiver o aquecimento, você pode também chamar de fenômeno de Renault usando a termografia, né? E claro, pode associar a capiloroscopia para ver se tem a doença sistêmica ou não, e tá aí mais uma forma de a gente rastrear essa doença que é rara, mas volta e meia, né, os especialistas aí dentro da dermato, da reumato, sempre vão estar pegando esse tipo de paciente, ou alguma outra especialidade que por acaso esses pacientes acabam caindo, como o caso da cirurgia plástica, que a gente mostrou anteriormente, né? Então, e aí, Francisco, gostou desse artigo? Eu gostei muito, achei muito interessante, porque o que me chamou a atenção, na verdade, foi a simplicidade de um método e a importância do método. Mas é isso aí, as coisas boas, elas são simples, né, e são as coisas que vêm para ficar, não tem como, não consigo imaginar uma coisa que substitua a termografia do ponto que ela é hoje, né? Claro, pode melhorar o princípio. Vai enchendo a cabeça da gente de ideias, né? Eu vou usar para aquilo também, vou usar para aquilo, você vai, né? E aí vem a importância da especialização, né? Então, às vezes, o colega está lá preocupado com a unha, ou preocupado com, sei lá, uma outra doença muscular, e aí encontra uma situação dessa, e ele tem que estar preparado para pensar nesse tipo de diagnóstico, né? Porque a imagem ela não vai te dizer o diagnóstico, mas você tem que saber interpretar isso, e por isso a importância da especialização, participar aí da Associação Brasileira de Termologia, como você está fazendo parte também, para que a pessoa tenha um conhecimento profundo aí. Doutor Francisco, muito obrigado aí pela sua apresentação, pelo seu tempo aí de ter feito esse artigo. Eu que agradeço, Marcos. E aqui, gostaria de falar mais uma coisinha. Realmente é uma honra para mim participar dessa pós-graduação, porque
o nível científico da pós-graduação da USP, da qual você é o coordenador, é absurdo, é uma coisa realmente muito... É uma coisa tratada com muito rigor científico, tanto por você, quanto pela Luciane, quanto pelo João Paulo, e isso tem crescido muito até na vivência diária, né, de a gente olhar as coisas com extremo rigor científico. Eu estou muito honrado de participar desse grupo. Não, eu fico extremamente feliz com esse teu, que você está me contando aqui, né? Porque o objetivo nosso é esse, as pessoas crescerem dentro da sua área, serem o melhor profissional dentro do que elas já fazem. Então, assim, você não vai deixar de ser dermatologista, ou outro colega vai deixar de ser ortopedista, mas serem um profissional muito mais qualificado dentro do que já fazem e abrir a cabeça, assim, para tudo, né? Você, por mais que você seja um especialista na pele, você vê que a pele está relacionada com tudo no corpo humano, né? E assim, todas as especialidades. Então, não existe uma especialidade que você vai fazer só ela sozinha, sem pensar no todo, né? E a termografia é esse caminho de juntar o todo, né? Algumas pessoas tentam chamar isso de termografia integrativa, que é ridículo chamar isso, porque não existe termografia que não seja integrativa, que junte todas as informações, porque se ela não juntar as informações, não é uma termografia médica ou clínica, como queiram chamar, né? Mas o que a gente tem passado nesses 20 anos sempre foi essa ideia de faça o todo, faça o corpo total, né? Mesmo uma criança, como nesse caso, porque ela vai te abrir a cabeça para o raciocínio, para chegar em diagnósticos mais precoces, né? E se você não estiver preparado, tome cuidado, porque você pode comer bola aí, mesmo tendo com um bom aparelho, um bom equipamento, assim, mas se você não tiver a base, não tiver o conhecimento e também não assumir a responsabilidade, porque eu acho que tem a questão da responsabilidade aqui, de assumir, dizer, não, isso aqui é um Renault, isso aqui é uma esclerodermia, eu tenho que monitorar, eu tenho que cuidar, tudo isso faz parte do aprendizado, e é isso que a gente procura passar na especialização, né? Desde a parte médica até a parte legal, a parte de conduta ética e um bom procedimento junto ao paciente. Então é isso. Obrigado a todos por participar. Obrigado, Francisco, e a gente fica aí para responder as perguntas que o pessoal tiver. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.